saímos do Z4 e a gente vai ver um pouquinho de como foram esses números que nos fizeram sair dessa situação e qual é a nossa missão daqui pra frente. E também estamos recheados de notícia. Tem mercado da bola, informação sobre o Luan Pérez, Enzo Dias e Cauã Elias. Também vamos falar sobre a definição das datas e horários dos jogos das quartas de final da Libertadores e muito mais. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço e esse Giro do Almoço cheio de felicidade. O meu nome é Julia Cunha e esse é o Jornada KTO 1902. Depois de 15 rodadas dentro da zona do rebaixamento, tendo ficado algumas dessas rodadas na lanterna do campeonato, nós finalmente podemos dizer: estamos fora. E eu não sei vocês, mas eu mesma não tinha essa noção da quantidade de rodadas que a gente já estava ali embaixo. É claro que a gente sabia que tinha muito tempo, mas ter uma ideia disso em números é muito louco. É muito louco pensar no ponto em que a gente chegou para conseguir levar tanto tempo para sair de lá. A gente entra na zona do rebaixamento na sexta rodada e sai agora na 24ª. Tudo porque o Fluminense venceu o Atlético Mineiro, né? Fez a sua parte dentro da rodada. E dois dos resultados que precisavam acontecer para garantir a nossa saída do Z4 nessa 24ª rodada aconteceram, que foi a vitória do Fortaleza sobre o Corinthians e a vitória do São Paulo sobre o Vitória. E aí, meus amigos, eu acho que o que mais repercutiu nas redes depois desse resultado contra o Atlético Mineiro foi justamente o aproveitamento que o Fluminense teve nessas últimas rodadas, que nos fizeram sair do Z4. E é claro, vou compartilhar aqui esses dados com vocês, mas antes eu vou pedir para você deixar um like aqui no Jornada se você curte os nossos conteúdos e gosta de estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Mas então, para a gente falar de números, quando o Mano Menezes assume a nossa equipe, apesar das classificações nas Copas, o Fluminense tinha um cenário devastador dentro do Brasileiro. Nós tínhamos em 13 jogos, 1 vitória, 3 empates e 9 derrotas. Nós já estávamos afundados na lanterna da competição quando o Mano assume a equipe, então, na 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. E de lá até aqui se passaram 10 rodadas, e dentro dessas 10 rodadas, esse foi o desempenho de Mano Menezes. Em 10 jogos, nós tivemos 5 vitórias, com um número que eu considero assombroso de vitórias fora de casa, né? Dessas 5 vitórias, 3 foram fora, o que na época era inimaginável para o Fluminense quando o Mano Menezes assume essa equipe. 3 empates e 2 derrotas. É um aproveitamento de 60%, que coloca o Fluminense hoje com 24 pontos em 16º lugar, tendo um jogo a menos, dando 2 pontos acima dos 2 primeiros colocados dentro da zona do rebaixamento, que são Vitória e Corinthians. E aí, é claro, né? Agora começa uma outra missão, que é permanecer fora do Z4. A briga não é tão simples assim. Como vocês viram, o Fluminense tem um jogo a menos, mas ali, se a gente for olhar da 10ª posição até onde nós estamos, outros times têm jogos a menos, alguns até mais jogos a menos do que a gente. Então, não vai ser tão simples assim, mas sem sombra de dúvidas, perto do que a gente já esteve. Hoje a gente respira um pouco mais aliviado, com um pouco mais de tranquilidade. E eu acho que o passo agora é manter esse equilíbrio. A gente tem uma sequência pesada. Nos próximos 4 jogos, a gente enfrenta São Paulo em casa, Juventude fora, Botafogo em casa e Atlético Goianiense fora, sendo que nesses 3 últimos jogos a gente tem rodada de Libertadores no meio. Então a gente precisa seguir olhando jogo a jogo, encarando esses jogos como finais, até porque a gente tem um respiro de alívio, mas a situação na tabela ainda não é confortável. Então, para mim, até a gente está matematicamente garantido na Série A, a equipe precisa entrar em campo com pensamentos de que se trata de fato de uma final. Mas assim, cara, expectativas lá em cima, dá para dizer sim que a gente está bem acima das expectativas do que foi o primeiro semestre dentro do Campeonato Brasileiro.
E é com confiança que a gente vai seguir nessa toada. Mas então vamos para as últimas notícias sobre o Fluminense, que a gente ainda vai falar de mercado da bola, então segue comigo. Antes da gente falar sobre o Luan Pérez e Enzo Dias, vou trazer aqui uma notícia para vocês que saiu há poucas horas, mas tem a ver com o Fluminense, FIFA e participação do Intercontinental de Clubes. Quem trouxe essa informação foi o Sérgio do Boccagi, ele que tinha inclusive falado sobre a possibilidade do Fluminense ser indicado pela FIFA para participar do Intercontinental de Clubes desse ano, representando a Conmebol. Ele trouxe aqui, né, agora, atenção Fluminense, notícia não muito boa. A FIFA alterou o calendário e divulga datas do Mundial 2024. E com isso, com o jogo no dia 11 de dezembro, será possível o campeão da Libertadores desse ano participar. Ou seja, né, o Fluminense não tem mais como participar por indicação, mas pode participar se vencer a Libertadores desse ano, e é nesse pique que eu tô. Não sei se você está nesse pique depois da classificação para as quartas e da vitória sobre o Galo, já deixa aí nos comentários. Mas então vamos falar agora sobre o Luan Pérez, que invadiu as redes tricolores nesse fim de semana. Por conta de uma notícia que surgiu na imprensa turca de que o Fluminense teria interesse em Luan Pérez, isso se disseminou nas páginas tricolores e começaram a surgir diversas discussões se o Fluminense deveria ou não repatriar o zagueiro. Mas essa informação já foi negada. Vou trazer aqui o tweet do Caio Blois, do Trivela. Segundo o Caio Blois, então, embora o nome de Luan Pérez tenha sido ligado ao Fluminense na imprensa turca, seu staff informa que não existe nenhuma negociação em curso com o tricolor. Não houve nem sequer sondagem. Então, apesar do que foi ventilado, o próprio staff do jogador diz que não houve sondagem por ele, por parte do Fluminense. Até o que a gente tem de informação no GE, o Vasco tem negociações avançadas para trazer o jogador, já fez proposta oficial. Surgiu há pouco no Gol que o Bahia é um time interessado e o Santos está tentando trazer o jogador de volta. A verdade é que parece que estão tentando arrumar um clube no Brasil de qualquer forma para o Luan Pérez. E teve até torcedor que ficou muito chateado com essa informação de que não tem essa possibilidade do Luan Pérez vir nessa janela. Eu confesso para vocês que a contratação de um zagueiro hoje, mesmo com a lesão do Ignacio, não faz sentido para mim. Hoje o Fluminense tem um número considerável de zagueiros. A gente tem Thiago Silva, Thiago Santos, Ignacio, Antônio Carlos, Felipe Melo, Manuel. Felipe Melo e Manuel, que talvez sejam os que a gente imagina que não sigam na temporada que vem, tem contrato até dezembro desse ano. E além desses 6, ainda tem o Felipe Andrade, que eu acho que o Mano vê como um volante, mas que é zagueiro de ofício. Então, pensar em uma contratação de um zagueiro para essa janela não me faz sentido. Acho que a gente vai precisar, sim, pensar em um zagueiro no fim do ano para a temporada que vem, mas teria que ser uma oportunidade absurda de mercado para o Fluminense investir nesse setor agora. Para mim, dentro das nossas necessidades, no momento não faz sentido. Mas agora vamos então para a última do Enzo Dias, e segura aí que ainda vamos falar sobre Cauã Elias nesse vídeo. O nome do Enzo Dias também foi um que circulou pelas nossas redes na última semana. A gente chegou a falar sobre ele aqui. Havia uma informação de um possível interesse do Fluminense, mas segundo o Melão, da Rádio Melão, não há possibilidade alguma do Fluminense contratar o jogador, porque ele até foi oferecido sim ao Fluminense, mas o scout recusou de imediato. Então, segundo essa informação, o lateral esquerdo, Enzo Dias, não vem para o Fluminense. Mas vou aproveitar agora, já que essa notícia foi mais curtinha, para trazer a novidade sobre Cauã Elias no mercado. Tô pegando aqui o tweet do Fluminense Stuff, mas a informação é do Diário AS da Espanha. Barcelona e Valência acompanham o desenvolvimento de Cauã Elias. Chelsea e Real Sociedade também chegaram a perguntar sobre a situação do atacante, mas não há interesse do Fluminense em desfazer do jogador agora. É claro que ninguém imaginava que o Fluminense ia ter interesse em vender o jogador nesse momento, né? Concordo com essa postura, mas é interessante a gente ter essa informação de que ele está sendo sondado e visado pelos clubes de fora, porque, é claro, futuramente o Cauã Elias pode aí render uma boa grana para o Fluminense, mas que primeiro faça a sua parte aqui dentro de campo. Siga assim. Agora, se você assistiu esse vídeo até aqui, tá gostando dos conteúdos, não esquece de se inscrever aqui no Jornada e vamos conferir as datas, né, que foram definidas para os confrontos das quartas de final da Libertadores. Esse aqui é o post oficial do Fluminense, então estão as datas e horários. O jogo da ida, que acontece aqui no Maracanã, vai ser no dia 18, uma quarta-feira, às 7 horas da noite. E o jogo da volta na Arena MRV
será no dia 25 de setembro, também uma quarta-feira, às 7 horas da noite. E a transmissão será exclusiva da Paramount Plus. Então já estão aí as datas e horários para você se organizar, se você pretende ir e pode ir a uma dessas partidas. E vamos com algumas notícias rápidas para a gente finalizar esse vídeo. A última sexta-feira, o nome do João Neto do BID já estava aparecendo como jogador do Fluminense. Nesse fim de semana, o Douglas Costa foi anunciado o seu novo clube, o Sydney FC, na Austrália. E, infelizmente, nesse fim de semana, nós tivemos comunicado o falecimento do Mickey, né? Campeão brasileiro pelo Fluminense em 1970. Que descanse em paz e meus sentimentos aos familiares. Mas esse foi o nosso Giro do Almoço de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Mais tarde tem Giro de Jornada presencial no Parque Shopping. E eu volto com vocês amanhã, à 1 hora da tarde, para mais um Giro do Almoço. Saudações, tricolores!